Vem aí, o Desafio Prisma 2019. Bolsas parciais e integrais para o ensino fundamental e médio. Faça já sua inscrição. Vencer do Prisma! Olá moçada, tudo bem? Já se inscreveu no canal? Já deu like? Então, hoje, Jânio, nós temos mais um Shake da Semana! E o nosso assunto hoje, Jânio, qual que é? A história da indústria automobilística no Brasil, meu Joe. E que história longa e complicada. O primeiro carro a chegar no Brasil foi no final do século XIX, com Santos Dumont importando o carro, um Peugeot Type 3. E as primeiras empresas a se instalarem no Brasil foi a Ford em 1919 e a GM em 1925. Ô meu Joe, mas o que era o Brasil nessa República Velha industrialmente? O período citado, Jânio, quando a chegada dos primeiros carros importados, carros que não passavam de 12 km por hora, lesmas, mas que para a época eram uma evolução incrível se comparado a uma carroça, uma charrete. Eles chegam num período onde o Brasil ainda é mais rural do que urbano. As cidades estavam deslanchando. Nós tínhamos um crescimento em virtude da chegada de imigrantes, em virtude da Guerra Mundial, da primeira Grande Guerra Mundial. Tudo isso influenciou os hábitos e o consumo da elite brasileira. O período não é marcado por uma indústria muito forte no país. Nossa indústria é basicamente de bens não duráveis. Ou seja, não existia no país estrutura suficiente para produção de veículos. Essa produção vai ser adiada por muitas décadas. Pois é, galera, mas nos anos 30 entra no poder Getúlio Vargas e vai dar, provavelmente, a ideia dele será o embrião para a indústria automobilística brasileira, através da criação da Comissão de Desenvolvimento Industrial para o nosso país, com espírito nacionalizador. O que foi Getúlio, então, para essa porta de entrada da indústria automobilística, meu Joe? O GG, ou Vargas, ele ficou 15 anos seguidos no governo. Nesse período, 8 ele foi ditador. Em 8 anos ele foi ditador. Dos 8, 6 anos foram um período de Segunda Guerra Mundial. Então ele teve tempo, força e espaço suficiente para fazer o que bem entendesse. E o seu projeto nacionalista passava por indústrias estatais. Entre as indústrias estatais criadas por Getúlio Vargas no início dos anos 40, estava uma fábrica chamada Fábrica Nacional de Motores, que seria a primeira realidade produtiva veicular no Brasil. Seu principal produto eram caminhões, mas a FNM chegou a fazer carros pequenos. Ainda não é o auge da nossa indústria automobilística. Galera, nos anos 50, entra JK no poder e aí, através de um grupo executivo da indústria automobilística, dá um novo ânimo, ou na verdade, o processo declaradamente inicial do sucesso da indústria automobilística no Brasil. Várias empresas multinacionais entram pelo país e o Brasil começa a produzir em nosso próprio território, com algumas curiosidades do tipo: começamos a ter mais indústrias de autopeças devido à guerra, ter a necessidade de preocupação com carros militares, então o Brasil foi obrigado a ter essas indústrias de autopeças e também começamos a sobretaxar alguns equipamentos de outros países. Esse cenário descrito por Jânio da década de 50, a década dourada, ele se vale de uma base deixada por Getúlio. Getúlio não constituiu apenas a Fábrica Nacional de Motores. As demais indústrias criadas por Vargas permitem, por exemplo, que a indústria de automóveis tenha acesso a aço proveniente da CSN, aos elementos que vêm da CNA, da CVRD, a energia da Chesf. Então tudo aquilo da base permite a indústria de bens duráveis. O Juscelino, em relação ao Vargas, ele é entreguista. Getúlio é nacionalista. As indústrias que entram no país, multinacionais citadas por Jânio, elas são obrigadas a terem sócios brasileiros, mas minoritários. Isso quer dizer que empresas norte-americanas, como a Ford e a GM, francesa, como a Cinca, já extinta, e alemã, como a Volkswagen, vão chegar no Brasil com liberdades que Vargas não daria para empresas estrangeiras. Inclusive, essas empresas tinham autorização de trazer tecnologia defasada para o Brasil. Tipo assim, o Fusca havia parado de ser produzido na Alemanha e começava a ser produzido no Brasil, Jânio. Curiosidade, Homeseta foi o primeiro
carro produzido no Brasil. E o carro de verdade a sair no mercado foi a DKW, uma perua. Vemaguete? Vemaguete. Popular Vemaguete. O cara tá gastando. Galera, nesse período aí dos anos, pós-anos 50, vai consolidar no Brasil empresas como a Ford, a Volks, a própria GM. E aí entra nos anos 70, a última grande empresa a chegar nesse período no Brasil, Fiat. Você já teve um Fiat 147? Você sabe o que significa Fiat? Fiat é Federação Italiana de Touring Automobilística? Fui iludido, agora é tarde. Fiat é fábrica italiana de automotores, Torino. Isso, Torino. Torino ou Torino? 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 Eu falo Torino. Torino, né? Você fala Torino? Torino. Ó, o que acontece, galera? A Fiat vem com a inovação diferenciada nos anos 70, que é a criação do Fiat a álcool. Isso. Por quê? Porque o mundo passava por uma crise seríssima E do você petróleo. precisava passar raiva. Eles fizeram a máquina de passar raiva, né? O que foi essa crise do petróleo, brother? Só A pra crise do galera petróleo está entender. ligada ao OPEP, a criação do maior cartel do planeta, que fez o preço do barril ir nas alturas. E literalmente faltou gasolina no mundo. Mas curiosidade, nos anos 80, o carro a álcool no Brasil vai fazer muito sucesso. Mesmo O Monza, porque- você teve? Tive, não, meu irmão teve. O carro a álcool é alternativa, é desespero nos anos 80. Claro que o projeto chamado Pro Álcool, né, lançado nos anos 70 pelos militares, é considerado um sucesso, porque é um combustível renovável, é um combustível limpo, menos sujo ao menos do que os combustíveis fósseis. Agora, a tecnologia do veículo nos anos 80 é de dar dó. O carro precisa esquentar, né, e o desgaste é muito maior do que os carros movidos a gasolina. Agora, no futuro, esse problema foi corrigido. Ainda bem. Hoje não é um inferno, uma chateação, nem desgasta seu carro de forma demasiada utilizar o etanol. Verdade. Anos 90 é o período que o Brasil, uma nova política adotada no nosso país, que é a Chega o chamada real. neoliberal, chega o real, e aí o país abre as portas para os importados. Qual o primeiro carro importado nos anos 90? Vamos ver se você se lembra. É o nome de mulher. Elba. Elba é uma perua da Fiat. O primeiro carro importado veio da Rússia, se chama Lada Samara. Ele me pegou, né? Você não sabe, não tá no texto isso aí, não. Elba também é uma Você- cantora. Elba também, Elba Ramalho. Ambas bebem muito. É, Canta perua, canta legal. cantora. A cantora não é perua. Para que não vai pra edição. Eu sou isso. fã da cantora. Ah, Elba Ramalho é fera. Galera, mas vamos lá. O que acontece? O Brasil abre as portas e aí nós temos, claro, o precursor dessa ideia de abertura é o Fernando Collor. O que foi ele para essa indústria automobilística, meu brother? Fernando Collor, no primeiro momento, é o demônio, porque a única empresa que era verdadeiramente brasileira quebrou no plano Collor, que é a Gurgel. A Gurgel, né, fazia um carro feio e barulhento, mas nacional. Ou seja, nossa tecnologia própria deixou de existir. Ficamos nas mãos das multinacionais. Fernando Collor de Mello passa a ser visto no futuro como aquele que abriu as portas para o produto externo. Mesmo sem ter preparado a indústria local, sem ter preparado os investidores, o produto externo, ao chegar, abalou a realidade brasileira, mas forçou a desenvolver a tecnologia, custos e competitividade. Então, quem sobreviveu nos moldes do restante do mundo. Ou seja, deu um salto. Não sei se chega a justificar, se ameniza a situação. Nós entramos no neoliberalismo, Jânio, pulando de cabeça, sem saber se o rio era fundo ou raso. É, galera, a indústria automobilística hoje, no Brasil, nós temos uma capacidade, um potencial de produzir 5 milhões de veículos ao ano. O ano de 2017 nós produzimos 2,7 milhões. Curiosidade que nós temos aí 4 anos de crise financeira. E mais curioso ainda, que mais de 700 mil veículos foram exportados para mais de 30 países. Hoje a indústria automobilística no Brasil emprega mais de 100 mil pessoas. Inclusive nesses 4 anos, o que mais preocupou esses trabalhadores? A chamada layoff. A suspensão de contrato de trabalho, é claro, que gerou medo do desemprego para muitos trabalhadores. E aí, meu brother, vale a pena? Você gosta de carro, essa paixão? Sim, inclusive, um pouco antes dessa crise citada por Jânio, chegaram várias outras montadoras de veículos no país, se aproveitando do bom momento do PIB brasileiro, há cerca de 10 anos atrás, chegaram montadoras japonesas, montadoras coreanas. O Brasil deixou de ter aquelas 4 marcas clássicas, italiana, alemã e norte-americanas, dominando o mercado. Hoje nós temos, né, veículos aí competitivos que são mundiais, como o Corolla da Toyota ou o Honda. Kia. Kia o quê? Hyundai, O que você queria? Kia da Coreia do Sul. Você não conhece, não? Não. Ah, você não conhece nada. Galera, beleza? Hoje foi mais um Shake da Semana!